Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Direi ao Senhor que Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor que Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor que Ele é o meu Deus. Amém. Amém? Amém. Vamos ler do 1 até o 17. Diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e por sua salvação. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreveu a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não diga em teu coração quem subirá ao céu. Isto é trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo. Isto é tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas, que diz? Versículo 8. A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? E como está escrito: quando formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas novas. 16. Mas nem todos obedecem o Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pode se sentar. Irmão, nós vemos aqui que a palavra de Deus é a essência da existência de todas as coisas, de tudo que tem vida e de
tudo que Deus criou, tanto nos céus como na terra, como nos mares, na profundeza dos mares, nas cavernas da terra, nos altos céus, tudo Deus criou, tudo Deus mante em si mesmo. Mas Ele fez, nos últimos tempos, isso quer dizer, há 2000 anos, há mais de 2000 anos no nosso calendário, Ele fez algo maravilhoso para com toda a sua criação humana. Presta bem atenção, não é por gato, por cachorro, por lebre, ou por onça, ou por elefante, é por um ser humano. Porque o ser humano é o único que tem a mesma semelhança de Deus, que Deus assim o criou. Deus não criou nenhum animal de semelhança dele. Criação dele, mas semelhança dele é um ser humano. Então, desde Adão e Eva até o dia de hoje, de cada um de nós, Deus tem se compadecido da sua criação. Apesar que nós vemos que muitos, verdadeiramente, por isso que quando Jesus veio, irmão, ele sempre no Evangelho ele cita: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Agora, entenda por que o Senhor está falando isso. Porque quem eram os primeiros? Quem eram os primeiros? O povo da promessa. O povo de Abraão até Moisés era de Deus. Era ou não era de Deus? Sim. Era o povo de Deus. Mas os gentios, irmão, não eram o povo de Deus. Era um povo que tinha nascido do pecado e tinha nascido da condenação, da separação de Deus para com a criatura humana. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, se compadeceu desses últimos, que também ninguém poderia gerar outro se não fosse da vontade de Deus, se não houvesse a vontade de Deus para com o casal. Porque tem muitas pessoas que até hoje lutam para ter um filho e não conseguem. Mas porque é estéril, porque nasceu verdadeiramente incapaz, mas só Deus poderá mudar isso, como nós temos visto quadros mudados nas escrituras, mulheres que eram estéreis e tiveram filho porque creram em Deus. Se nós cremos, a palavra, irmão, desse mês, foi começado pelo o nosso amado e querido, que a gente chama ele de Timóteo aqui nesse ministério, que é o Alanzinho. Ele trouxe exatamente, ele vai pregar o que o Senhor falou para mim começar a pregar. Quem começou foi ele, já falando pela palavra, que nós não podemos de maneira alguma nos separar da palavra de Deus, irmão, e nem contestá-lo a palavra, porque ela vai verdadeiramente enriquecer todos nós, irmão. É a palavra. Alguém pode dizer para você, ou até você mesmo, mas por que a palavra? Porque, irmão, tudo foi criado pela palavra de Deus. E nós vemos na consumação Cristo, Jesus Cristo é a própria palavra de Deus que veio verdadeiramente reconciliar os que estavam perdidos com Deus. Sem Ele, jamais, nem Israel, nenhum de nós chegaremos à cidade eterna. Porque o povo de Israel foi tirado várias vezes da mão do inimigo, quando foi tirado do Egito, quando ficaram 400 anos no Egito, tirado de lá, o Senhor ia levando ele por uma terra que mandava leite e mel. Mas por causa de não querer ouvir, ali ele rejeitando outra vez a Deus, não querendo ouvir a voz de Deus, ficaram 40 anos no deserto, pertinho da cidade que mandava leite e mel, e não entraram lá. Tem muito cristão pertinho da salvação. A palavra está na boca dele, a palavra vem no coração de cada um de nós, irmão. Essa palavra não vem no coração do irmão Raimundo, nem do irmão Alain, mas vem de todos nós, para a salvação e para a vida eterna. Ela está dizendo: me deixa eu conduzir você à eternidade.
religiosa e que tenha um grande zelo com as coisas de Deus, e nós sabemos que tem pessoas assim, tem ou não tem? Tem muitas pessoas, mas sem entendimento, irmão, porque o entendimento da fé, o entendimento do fundamento da fé é Cristo. Sem Jesus é tudo inútil, é tudo em vão. Você pode dar todo o teu salário todo mês para os pobres, você pode morar debaixo de um poste ou na sombra de um poste, não vai adiantar nada, irmão. É melhor você ficar rico, é melhor você ficar rico, com um monte de carro importado, fazendo essas coisas, porque não tem diferença do que tiver na beira da estrada, ou na beira do caminho, ou naquele que tiver no palácio, irmão. Aqui a palavra está dizendo, Israel rejeitou. Moisés disse aqui, olha o versículo 5, olha o que Moisés diz. Olha, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por ela. O mandamento era bom, irmão. O mandamento era santo, mas tinha que cumprir o mandamento. Se cumprisse o mandamento, era só por ele. Porque é a palavra de Deus, irmão, e a ordenança de Deus. Mas o que foi que fizeram? Não se submeteram à justiça de Deus. Como tem muito cristão que não está se submetendo à justiça de Deus, que é a palavra de Deus, que é o fundamento de Deus. Mas quem é esse fundamento? Mas quem é esse poder de Deus? Mas quem é Ele? Está na sua boca, está na minha boca, está no nosso coração. Jesus Cristo. Essa é a palavra viva, que fez tudo por nós, sem cobrar nada de nós, sem querer. A irmã, mas naquela hora que ele estava indo lá para o Calvário, pegaram, mas foi ele lá que pegaram, não foi Jesus que disse, vem cá e leva a minha cruz, não. Foi os soldados lá que pegaram o cara e botaram a cruz, e foram, senão ele tinha levado até lá, irmão. Porque para isso ele veio aqui na terra. E quando chegou na hora de botar, pregar lá, não pregaram o cara que levou a cruz, pregaram ele, porque era ele que tinha que ir lá. É isso que nós temos que entender. Então, eles fizeram a sua própria justiça. É como muitos cristãos estão exatamente assim, desobedecendo a Deus, criando a sua própria justiça diante de Deus. E a justiça de Deus abandona. Como é que? Por isso que o Senhor diz, naquele dia, quando chegar lá, diante dele, e disser, Senhor, eu abri 5 milhões de congregação no mundo, eu anunciei o teu nome, Senhor, eu fiz muito milagre, eu comprei canal de televisão para falar no teu nome. Eu não te conheço, não sei de onde você veio, porque é praticar a iniquidade. Então, irmão, vamos verdadeiramente receber o que nós vamos chamar. Não importa o que os outros falem e o que os outros digam, vamos seguir verdadeiramente o nosso chamamento. Eu tenho certeza em Cristo Jesus que nenhum de vós que estão aqui estão procurando Jesus. Foi Jesus que verdadeiramente chamou. Foi o Senhor que chamou cada um de nós. E é que Ele mesmo que está ensinando a nós. Aqui não temos teólogos para ensinar ninguém, porque basta o Senhor Jesus, com toda a capacidade dele, para ensinar a nós e nos conduzir à vida eterna. Amém, igreja? Essa é a verdade de Deus, irmão. Nós não podemos fugir dela. Então ele diz, olha, no versículo 5, mas a justiça que é pela fé diz, olha, por que não dizer, olha, alguém era tão bonzinho, foi para o céu, a outra era tão ruim, era tão perverso, foi para o inferno. Agora tu és juiz das pessoas? Dizer que é a palavra de Deus. Porque nós sabemos, irmão, nós que estamos aqui sabemos, que todos dobrarão os seus joelhos e toda a língua confessará diante do tribunal de Cristo. Não precisa mais ficar dizendo, aquele foi para o céu, aquele lá não foi não. Será que foi, irmão? Olha, presta atenção.
Todos vão passar pelo tribunal de Cristo, irmão. É Ele que vai dizer, você vai para lá, você vem para cá. E amém, amém, irmão? É exatamente isso. Nós não fomos chamados para estar fazendo divisão. Não, eu tenho certeza que fulano, aquele lá, ou aquela lá. Que história é essa? O que é pela fé é para nós estar no fundamento da verdade, da justiça e do amor para com Deus. Aí sim, por quê, irmão? Nós vemos, nós estamos aqui nesse ambiente aqui, ó, iluminados, saudáveis, então, estamos vendo as paredes, estamos vendo a pintura, estamos vendo tudo isso. Mas quem está vendo o fundamento disso aqui? Quem está? Ninguém está nem preocupado com esse fundamento, né? Será que isso aqui fizeram uma base boa aí para não cair em cima da minha cabeça? Como aqueles prédios que caíram lá na Bahia, lá, caiu em cima das pessoas? Não é, irmão? É um fundamento que não é podre, mas é um fundamento de verdade, que é Cristo, irmão. Esse fundamento nós temos que saber que estamos nele. A fé é no fundamento, não é nas estruturas, não é no pregador que prega a palavra, não é naquele que está abençoando em nome de Jesus, mas é no fundamento que é a riqueza de todos nós em Cristo Jesus. Então ele diz aqui, no versículo 9, não, 8, mas que diz a palavra, está junto de ti. A palavra de Deus, irmão, ela está junto de nós. Ela não está nem lá na frente, nem lá atrás, nem do lado, está junto de nós. Por isso Jesus diz, eu não chamo o pai de servo, mas de amigo. Um amigo de verdade está junto com o outro. Lá não está. Com certeza que está. Então nós vemos aqui, ó, ele diz aqui, ó, na tua boca, junto de ti, e no teu coração, esta é a palavra que pregamos. Está vendo aqui? Essa palavra, irmão, é nossa, é de todos nós e está com cada um de nós. Se você crê nela, o que é crer, irmão? É acreditar. Olha, um certo dia o irmão Alan falou que ele ia fazer uma faculdade, mas ele não só falou, ele foi, estudou o tempo de ser aprovado. Para dizer que ele tem uma faculdade, ele teria que verdadeiramente seguir aqueles anos e verdadeiramente passar. Então o que aconteceu? Ele passou aqueles 4, 5 anos, se for reprovado, passa mais anos. Então preste atenção. Hoje ele pode dizer, eu tenho faculdade, a faculdade disso, a faculdade daquilo, a faculdade daquilo outro. Mas eu não posso dizer que eu tenho uma faculdade. Mas todos nós podemos dizer que temos uma faculdade eterna em Cristo Jesus para a glória de Deus e para a gozo das nossas vidas com Ele, irmão. Amém, igreja? Porque nós estamos aqui exatamente isso, se preparando. Toda hora a gente ouve alguém dizer, e a palavra diz, se prepara, não é assim, irmão? Se prepara, que é para nós não sair do preparo, irmão. Estamos sempre constantes, nos preparando, comendo e bebendo desse mesmo fundamento, para que verdadeiramente não entre a vaidade, porque a nossa natureza humana, ela é tão pobre, é tão pequena, é tão mesquinha com nós mesmos. Não é mesquinho, não é mesquinho com você, nem você comigo, é com nós mesmos. Por isso que muitas vezes nós somos mesquinhos com os outros, porque nós somos mesquinhos com nós mesmos. Então a palavra de Deus, ela vem para verdadeiramente destruir essa obra de Satanás, porque essa obra de pessoas mesquinhas, orgulhosas, mentirosas, vaidosas, ciumentas, irmão, pode jogar todo ciúme no lixo, não presta para nada. O ciúme pode proibir, ele pode impedir de você entrar na eternidade. Então vai se desfazendo dele. Eu verdadeiramente confio no meu marido, eu confio na minha mulher. E você conhece o seu marido, o homem conhece a sua mulher. E se não conhece, passa a conhecer. Porque a pior coisa que existe é você viver com alguém que você não conhece. Toda hora você está dando surpresa, toda hora você está dando surpresa. Que história é essa?
O cara com 30 anos de convivência, ainda tem surpresa. Tem realidade, irmão. Tem fundamento. Amém? Por isso que hoje as pessoas, quando casam, já dizem assim, se durar 6 meses, se durar 1 ano, porque está casando, já acreditando que quer se separar. Mas esse casamento aqui é bom porque a pessoa não se separe não, porque... E a pessoa muito se separa. Muito, não estou nem aí. Sabe por quê? Porque eles se separaram, não viu coisa nenhuma de pior acontecer com eles aqui. O problema não é aqui, é lá. É lá no tribunal de Cristo. É que é o problema. Então nós vemos aqui, irmão, que ele diz no versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você quer ser sarado? Você quer ser abençoado? A doença está em você. A doença vem para você. Ela não é tua. Não é de nenhum de nós. Cristão não. Cristão não é fonte de doença e nem lugar para doença fazer parada. Então você começa a rejeitar aquela doença. Você começa a dizer com a sua boca. Não é pensar não, é falar com a sua boca. Você não é minha, eu não quero, vai embora. Não importa o tempo, ela vai embora, irmão. Porque você não quer, não tem aceitação sua, mas você está conversando com a boca que Jesus Cristo já curou você e que você já está sarado. Amém, igreja? Nós já estamos sarados. Ah, irmão, eu não tenho doença não, mas a minha vida tem sido tão difícil. É tão difícil. Não precisa que eu tenha pena de você, não, irmão. Quem tem pena é galinha, eu não tenho pena de ninguém. Tenho uma consciência que a palavra de Deus diz a nós, ó, se você pensa que essa dificuldade é impossível de sair de você, é só você se lembrar da palavra de Deus que diz assim, tudo é possível para Deus e tudo é possível para aquele que crê em Deus. Não é possível? Sim ou não? Agora você tem que se levantar contra essa situação. Eu não quero isso, eu não aceito isso, eu aceito tudo que vier de meu Senhor e de meu Deus, que está no céu e que está em mim. Porque a palavra de Deus está no céu e está em cada um de nós. Então ele diz aqui, ó, quando você crê, a justiça é feita. Agora, quando você confessa que você verdadeiramente está sarada, você está sarado. Mas o médico lá, da ciência humana, vai dizer, por que é que você ainda está vivo? Você já está morto há 5 anos atrás, ou 8 anos atrás. Por que é que você ainda está vivo? Porque ele não sabe, mas você sabe por quê. Nós sabemos por quê. Porque aquele que morreu e deu a vida dele por nós, ele ressuscitou. Deus ressuscitou ele. Por isso que está dizendo aqui, ó, naquele tempo, quando eu não tinha Jesus, que às vezes eu clamava a Deus para me livrar de certas coisas, como eu tive uma época, irmão, à beira de matar uma pessoa por causa de dinheiro, não foi só uma vez, umas 2 vezes, 3 vezes, mas dessa vez era mais dinheiro, e quando o dinheiro está no negócio, o ser humano mata até por R$1.000, muito imagine pela quantia que verdadeiramente era. Então, presta atenção. E aí eu clamei ao Senhor. Tem de vocês aqui que conhecem a Praça da Bandeira aqui no Rio de Janeiro. E naquela Praça da Bandeira, eu estava chegando no dia X para fazer aquele trabalho. Verdadeiramente eu clamei ao Senhor, invoquei o nome dele. E ele me salvou daquela situação. Amém, igreja? E é por quê que invocando o nome dele, nós seremos salvos, irmão? Porque ele morreu e ressuscitou por toda a humanidade. Amém, igreja? Então, você diz, ué, eu tenho poder, não tem? Você tem o poder de Deus que já está a favor de cada um de nós
que ele ressuscitou de entre os mortos. Amém, igreja? Isso é um fundamento real. E é um fundamento que nunca vai ficar velho. E nunca vai apodrecer. Porque ele verdadeiramente é espírito de vida. Então, irmão, ó, nós vemos aqui que, porque a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido. Está vendo aqui? Não tem como. Se você crê no Senhor Jesus, irmão, se você crê verdadeiramente na palavra de Deus, que é Jesus Cristo, você não vai ser confundido. De maneira nenhuma. Você vai ficar sarado. Você as coisas vão se abrir para você. Não é você que vai abrir, é que vai ser aberto. Porque ele diz, eu sou a porta que abro e ninguém fecha. Mas também a porta que eu fechar, ninguém abre. Nós temos que ter bastante certeza disso, irmão. Porque verdadeiramente ele é assim. Então nós vemos aqui que ele diz, no último versículo, irmão, presta atenção, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então não é ouvir outra coisa, não é dar ouvido a outra coisa, é dar ouvido à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmão, ela é regida por verdade. Você vai prestar atenção aonde você estiver. Se a mentira começar a operar, vai ser fácil ter um monte de gente que vai ficar junto com aquele mentiroso, enganoso, perverso, cruel, e vai dizer que ele está certo. Mas ficar junto da verdade, irmão, nem todos vão ficar junto da verdade. Se você estiver na verdade, verdadeiramente, os outros não vão querer ficar junto com você. Se você fizer essa comparação em qualquer outro lugar, irmão, você vai ver que você falando a verdade, você falando a justiça de Deus, porque você bebe ela, não vai ter muita gente que vai querer ficar junto com você, não. Não quiser ficar com Jesus. Muitos não quiseram ficar com os apóstolos. O que é que o irmão está dizendo? Ô irmão, não é evangelho? Jesus enviou 70 discípulos. Quando eles voltaram todos eufóricos, porque os demônios tinham se submetido a eles. Mas quando Jesus pregou uma palavra para eles disseram o quê? Duro é se ouvir essa palavra, esse discurso. E foi saindo, um por um, e foram embora os 70. Por que foram embora os 70? Eles não tinham acabado de fazer uma obra e não tinham visto as maravilhas. Só que os 70 foram enviados por Jesus, mas não estavam firmados na verdade de Jesus. Mas os 12 que ele mandou dizer, vocês querem ir agora junto com ele? Os 12 foram? Não foram não, ficaram com ele. Por quê? Porque 70 foram embora, 12 não foram. Os 12 queriam verdadeiramente desfrutar daquela verdade, daquela virtude, agora e para toda a eternidade. Os outros só queriam se mostrar. Tu viu? Nós expulsamos o demônio, nós fizemos o aleijado andar, nós fizemos isso. Isso não é nada. Como o Senhor diz, o nome nosso é que tem que estar no livro da vida. É isso aí. Então nós vemos aqui que se tivermos com Jesus, você vai ver maravilhas, como nós temos visto em nossas vidas, e verdadeiramente você não se espanta na coisa não. De vez em quando o Senhor está dizendo assim, você está enfrentando uma situação e o Senhor vai e fala com você, não temas, sou eu. Quando Jesus se aproximava daquele barco que estava a tempestade, estava até de afundar ele, né? Andando por cima das águas, ele não estava dormindo não, ele estava andando por cima das águas. Aí perguntaram a ele se era ele, ele disse que era. E eles disseram, primeiro eles pensaram, estamos vendo uma assombração, estamos vendo uma alma, estamos vendo um espírito. Jesus disse, não temas, sou eu. Irmão, nós que somos de Deus, em Cristo, o que estiver acontecendo, não fique apavorado, mas ore,
a Deus, para que verdadeiramente, no tempo determinado por Deus, aquilo vai ser desfeito para sempre. Porque é Ele. Porque, assim como eu falei na faculdade, nos primeiros minutos, Deus também prova cada um de nós a nossa fé. Prova a nossa fé. Então, nós temos que estar prontos, porque quando vier a aprovação, nós sabemos que é o Senhor que está verdadeiramente nos aprovando, para que verdadeiramente nós não seja reprovado. Porque numa faculdade, numa aprendizagem, outra coisa, irmão. A palavra de Deus é para nós aprender. Não é para nós decorar, não. Quando a pessoa decora a palavra de Deus, ele não aprende. É como uma profissão, é como um doce que alguém ensina a você. Você naquela hora, você sabe fazer. Mas uma semana depois você já não sabe mais fazer. Por que não sabe? Porque não aprendeu. Mas se aquilo que você aprendeu, você nunca esquece, irmão. Como você aprendeu a andar de bicicleta, nunca você vai esquecer. Eu passei uns 20 e tantos anos sem andar de bicicleta. No dia que o cara disse, pega a minha bicicleta, vai na tua casa, eu vou pegar e vim parar na minha casa de bicicleta. Porque eu aprendi a andar de bicicleta. Se você aprender, você nunca se esquece. Mas se você decorar, tem muitos estudantes que decoram quando vai fazer a prova. Ele não aprende, ele decora. Então ele leva tudo na consciência dele, quando chega lá, ele bota tudo lá. Ele até passa, mas ele não vai poder exercer aquela função. Por isso que tem muitos aí, advogados, tem muitos engenheiros vendendo salsicha. É porque não aprenderam. O irmão Alain aqui aprendeu a botar isso aqui, ó. Ele não sabia. Mas poucas, menos de uma semana, aprendeu a colocar isso. Por quê? Ah não, porque ele tinha que aprender porque ele estava em dificuldade. Não, nada disso. É porque quando ele foi ensinado, ele se interessou para aprender, para ele mesmo fazer. E é o que a palavra de Deus chama a atenção de cada um de nós. Nós temos que aprender a ser Jesus Cristo aqui nessa terra, como no céu. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. E agora,